E aí, seus lindos, tudo bem com vocês? Não estou em condições de gravar nada ainda, mas hoje não deu para resistir. Eu tenho sido abordado de maneiras tão carinhosas, assim, por mensagens, por e-mail, por resposta a comentários que eu faço em determinadas comunidades aleatórias, não só de BDO, e e isso tem me deixado muito comovido, no sentido de cadê os vídeos, tô sentindo falta, e assim, cara, que gostoso. Então, mesmo estando assim, ainda sem condições de falar muito, e eu vou explicar por que eu não tenho gravado tanto, eu vou dizer para vocês pelo menos o que eu tenho aqui programado para lançar em breve. E tenho bastante coisa até. Tem um vídeo que eu quase gravei ele, que é o porquê eu saí de São Paulo. Então, assim, não teve aquele vídeo Por que adotar? Então, assim, eu vou fazer um longo vídeo, inclusive talvez eu até traga algum. Eu estou pensando em trazer a Vanessa como convidada aqui para eu conversar um pouco com ela, que é uma pessoa que eu quero muito que vocês conheçam, que tem muita história de vida para contar e eu sei que vocês gostam dessas experiências de vida. Mas assim, não era de bom tom que eu fizesse um vídeo do porquê eu saí de São Paulo, comemorando o fato de eu ter saído de São Paulo, tendo São Paulo passado o dia que passou ontem. O dia que passou ontem. Eu acho que ontem foi um dia histórico para a cidade, foi um dia de grande catástrofe. E eu não me senti bem em fazer um vídeo. Olha, ainda bem que eu saí de lá, ainda bem que eu não moro nessa cidade. Por quê? Porque, queira ou não, eu passei 10 anos na cidade de São Paulo, além de outros 17 ali na região do ABC. Então, embora eu tenha tomado a decisão de sair, é uma cidade a qual eu devo muito e que também está no meu coração. Não seria de bom tom, não seria um bom momento para lançar isso. Quando a cidade estiver recuperada, vibrante novamente, aí eu quero compartilhar para vocês as coisas que me fizeram sair, porque talvez você reflita sobre algumas coisas, não para achar que eu vivo a minha maneira da vida certa, mas para ter diferentes perspectivas para planejar como é que você quer, né? Para pensar como é que você quer planejar a sua vida. Tenho conteúdos bem bacanas sobre liderança e é gostoso falar sobre liderança sem ser o coach que quer te vender aquele segredo que vai fazer você ficar rico e vai ser o melhor líder. Eu não tenho natureza, quer dizer, eu não sirvo para ser líder, eu não tenho essa natureza. Não porque eu não consiga, mas porque é uma coisa que me consome, que me destrói, então eu não sou um líder bom, eu posso até ser, mas não sou. E aqui a gente vai falar um pouco sobre liderança, não no sentido de transformar sua carreira, mas o que verdadeiros líderes discutem entre eles, porque eu estou tendo a oportunidade de participar de umas conversas muito bacanas que eu quero compartilhar com vocês até onde eu posso. Tem exposição da minha conta e isso é a coisa que mais tem sido cobrada. Eu falei pra vocês que eu vou mostrar como que faz dinheiro, o que eu faço no jogo, e isso tem sido muito cobrado. As pessoas têm falado, cara, quando é que vai vir o vídeo de fazer 1 bi, 2 bi por dia? Quando é que vai vir o vídeo de você ensinando como que faz? Eu vou mostrar pra vocês, não significa que vocês vão conseguir exatamente fazer igual, mas pelo menos eu vou mostrar pra vocês. E não é que eu tô enrolando porque eu não quero compartilhar esse conhecimento, é porque tá muito difícil pra mim sentar e fazer um vídeo, não importa qual seja. Tem podcasts bacanas sobre importação, sobre programação, sobre início de carreira, e tem uma série de vídeos muito longos a respeito de liderança. O que a gente tem nesses vídeos sobre liderança, aliás, nos vídeos de esquizofrenia, para o pessoal que acompanha o canal por conta das histórias de esquizofrenia, eu tenho que contar para vocês como está sendo a adaptação da minha irmã aqui. Não só de ter saído de São Paulo, onde ela tinha uma vida, onde ela já tinha rede social dela muito forte, de ter tirado ela de São Paulo e colocado ela num lugar onde ela não conhece nada nem ninguém, como tem sido a adaptação dela e a convivência dela com a Lari e com a Lana. E como tem sido a saúde aqui no Sergipe. Tem uma série, e talvez essa seja a playlist mais longa, e é impressionante como em muito pouco tempo eu consegui muito conhecimento que eu quero compartilhar, porque eu acho importante para os familiares e cuidadores e para aqueles que podem fazer uso desse conteúdo. Tem sido um grande desafio, tem sido muito difícil, mas tudo tem fluído muito bem. Quero falar a respeito de algumas viagens, e principalmente eu tenho que fazer um monte de coisas a respeito de como tem sido essa life skill, porque assim, eu tenho jogado muito pouco BDO. Eu tenho deixado logado fazendo um processo, e tenho feito coletas em momentos muito pontuais da minha semana e eu não fico mais jogando do jeito que eu jogava, vocês devem ter percebido muito isso.
Mas eu quero mostrar para vocês como tem sido para a life skill da paternidade. As coisas que eu aprendi com a bebê, as coisas que eu aprendi sobre crianças, as coisas que ela aprendeu comigo ao longo desse tempo, e tem sido uma interação mágica. E eu acho que eu vou conseguir com esses vídeos, talvez, com esses que eu tenho listado, alcançar um público muito maior do que apenas de BDO. Vocês de BDO saibam que assim, eu não vou abandonar completamente o jogo, mas eu não me acho em posição de fazer qualquer tutorial que seja, sendo que nem os patch notes eu estou lendo. Então, nesse quesito, a coisa ela fica meio complicada. Então, assim, que esse vídeo seja pelo menos sobre algumas impressões que eu tive numa das conversas que eu tive a respeito sobre liderança hoje. E vamos lá, só para isso daqui, né, ter alguma coisa substancial. Eu tive o privilégio de participar num grupo, numa reunião de líderes de uma grande empresa que tem sede em vários países. A grande maioria deles americanos, e eles estavam lá interagindo entre eles e trocando experiências de liderança. E eu achei impressionante o quanto essas experiências eram ricas e eram pontuais e eram a respeito de boas práticas, de receitas de sucesso e de uma série de outras coisas. E eu percebi também que alguns latinos, e eu não quero falar brasileiros, que estavam presentes nesse bate-papo, que na verdade era um intuito, era fazer uma conferência em que eles realmente pudessem trocar experiências. E o que eu percebi, que os brasileiros e latinos e pessoas de outros países que não, né, Estados Unidos, que não europeus, eles estavam bastante preocupados em mostrar seriedade, em mostrar a importância do trabalho da liderança, em mostrar a seriedade com que eles viam a liderança. Enquanto que uma das pessoas mais admiráveis que tinha fala nesse ambiente, ele falou assim: para mim está muito bom estar aqui com vocês, porque além da gente compartilhar um monte de histórias legais e edificantes e ensinadoras, eu consigo fugir um pouco do meu trabalho. Esse era o nível assim de seriedade entre pessoas de vários países. Então, o que a gente percebe? Que quando você pega pessoas de diferentes países, falando com pessoas de diferentes países, estando eles na Europa, ou, por exemplo, em países que são núcleos de intercâmbio, como os Estados Unidos, por exemplo, eles lidam um com o outro com muita naturalidade. Mas quando trata-se de um brasileiro, de um espanhol, talvez de um italiano ali, ou de algum outro país aqui da América Latina, e eles têm que entrar em contato com europeus, parece que a coisa é muito mais séria. E parece que o privilégio de poder falar com eles torna esse evento em si uma coisa muito mais séria, o que faz com que eles sejam extremamente formais, extremamente cautelosos com as palavras que eles usam, e faz com que eles também queiram soar extremamente densos no sentido de conteúdo e de sabedoria. E foi uma formalidade que eu não percebi entre americanos e europeus ali, na grande maioria americanos que estavam presentes nesse evento. Então eu precisava ficar interpretando aquilo que estava sendo dito e passar e condensar algumas coisas que estavam sendo ditas. E a experiência mais tocante foi de uma pessoa que falava sobre conhecimento. Foi no momento em que eles começaram a falar sobre conhecimento. E aí eles dividiram numa apresentação lá conhecimento entre... Eu não vou lembrar agora, gente, desculpa. Mas você tem categorias de conhecimento, onde você absorve cada um deles. E é impressionante como esses líderes, eles não focavam no conhecimento técnico absorvido pelos canais tradicionais, como treinamentos, como graduação. Não que eles não sejam essenciais, mas o que está sendo extremamente valorizado na parte de liderança, quando se trata de absorver conhecimento, é a comunicação com pessoas e a sua capacidade de se conectar com elas. Por que eu estou compartilhando essa história com vocês? Porque mesmo que vocês não queiram aprender sobre liderança, mas assim, quais são as habilidades que você deve desenvolver para entrar em qualquer empresa e crescer dentro de qualquer empresa e na sua vida, no seu negócio, não importa naquilo que você decida fazer. Inclusive, até mesmo dentro do jogo.
inclusive até mesmo dentro do jogo. Por quê? Porque quando você entra no BDO é impossível simplesmente você saber tudo, a não ser que você faça só isso. Agora, se você fizer só isso e se intitular, por exemplo, especialista em conhecimentos de dentro do jogo, aí é obrigação sua saber sim o máximo e você tem que coletar informações o melhor que você puder, porque esse passou a ser o seu trabalho. Caso você não seja um especialista do jogo, caso você seja especialista em uma função dentro do jogo, você não vai ter todo o conhecimento do mundo. E você não precisa viver de pesquisa, agregando cada vez mais conhecimento, porque simplesmente você não vai conseguir fazer tudo isso. Então, o que é importante é que você saiba quais são as pessoas que você admira e que são referência para você em cada área. Então, quem é a pessoa que eu procuro quando eu quero falar de treinamento? Quem é a pessoa que eu procuro quando eu quero falar de permuta? Isso dentro de uma empresa é essencial, porque é impossível você acumular todo o conhecimento para si. E eles falavam justamente sobre isso. E eles diziam, busque o conhecimento, não técnico, minucioso, específico, mas conhecimentos gerais que te permitam conectar pessoas. Conectar pessoas. Teve uma coisa brilhante que eu achei, no sentido de um cara, conheça seus colegas. Conheça bem os seus colegas, saiba o que cada um faz. O dia que você encontrar alguma coisa que um colega faz dentro do... Eu estou pensando em grandes corporações, tá, gente? Não estou falando de, sei lá, caixa de supermercado, um trabalho de telemarketing que todo mundo faz a mesma coisa. Eu digo assim, numa empresa onde você tem várias engrenagens, cada um especializado num trabalho muito diferente. Perceba que eu não estou desmerecendo caixa de supermercado. Perceba que eu estou falando de trabalhos onde o trabalho é muito segmentado, muito dividido e cada um opera de uma forma. Como já me ensinaram uma década atrás, sucesso não é você ficar subindo infinitamente, sendo promovido cada vez mais. Sucesso é você olhar para uma empresa e falar assim, eu quero estar ali, naquele lugar, naquela posição, eu quero fazer aquilo, eu tenho vontade de estar lá e é ser colocado lá e parar. Fazendo aquilo, não acho, eu acho uma visão muito romantizada você querer ter trabalho, ter trabalho para todo mundo, prazeroso para todo mundo. É impossível, eu acho que todas as pessoas trabalhem com aquilo que sonham, com aquilo que sonharam, com aquilo que sentem prazer em fazer, mas né, dentro das possibilidades você deve almejar aquele trabalho que realmente você tem tesão por fazer e que você gostaria muito. Quando você descobre aquilo que você quer fazer lá dentro, tente conhecer a pessoa que está lá. E como foi que ela se formou para estar ali. E geralmente você vai ver que essa formação raras vezes tem a ver com a faculdade que ela fez, porque um monte de gente fez aquela mesma faculdade, um monte de pessoas em vários anos concluíram aquele mesmo curso e nem todas elas estão naquela posição específica. Não estamos falando que a graduação não seja importante, a gente está falando que geralmente quem fez aquela pessoa apta para trabalhar naquela posição foram os mentores dela. Então você tem que procurar não somente a pessoa, mas é bom que você encontre quem foram os chefes, os coordenadores, os gerentes que essa pessoa teve, quem foram os mentores que a formaram e a qualificaram para fazer aquela posição. Então você pode ter colegas e pelo simples interesse genuíno, isso não é falsidade, gente. Se você é apaixonado por conhecimento, você vai tentar compartilhar o seu da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Só que aí você também vai tentar absorver dos outros. Não tem, eu termino de fazer um vídeo e falo, olha, por favor, pelo amor de Deus, me fala aí o que você pensa, porque eu quero mudar a minha forma de pensar. Né? Então você descobre colegas que têm trabalhos apaixonantes, tenta descobrir como foi que eles foram parar lá, tenta descobrir quem foram os formadores dessa pessoa dentro da empresa, e aí você começa a traçar o seu caminho. Às vezes você tem um colega que se torna um amigo, e às vezes esse amigo ele sai da empresa. Esse cara ele falou uma coisa fantástica. Já que você está perdendo convívio diário com um amigo, mantenha contato com ele e continue compartilhando aquilo que você está vivendo na empresa em que ele trabalhou, onde ele está, onde ele já esteve, aliás, para que ele se sinta ainda parte, conectado de alguma forma com aquele ambiente e tente absorver dele o máximo de conhecimento que ele tem absorvido, que ele tem conseguido no novo caminho que ele escolheu seguir. O que você vai estar fazendo? Você não vai estar se tornando especialista em nada, mas você vai ter conhecimentos gerais, abrangentes, que podem te ajudar ao melhor momento de escolher ao que você quer se dedicar naquele ponto. Esse cara ele falou que assim, ele é resultado muito mais de elogios do que de direcionamento de carreira. Perceba, ele falou, uma coisa que eu percebi que os meus mentores, e muita gente tem mentores na vida, e eu fico lisonjeado e constrangido quando alguns de vocês dizem que eu sou mentor de vocês, porque muitas coisas que vocês pensam hoje se deve a algum vídeo aleatório que vocês assistiram meu.
Ele fala, o meu caminho ele foi muito mais trilhado por elogios que me deram quando me disseram, olha, você faz muito bem isso daqui, cara, você leva muito jeito para fazer isso, você realmente é bom nisso daqui que você faz, do que de alguém tentando dizer, olha, faz engenharia que vai dar bom, faz medicina que vai dar bom, faz esse curso aqui porque ele vai transformar o seu futuro. E isso é mentoring, né? Eu não consigo. Isso é direção, orientação de um mentor. Esse é o trabalho que um mentor tem na sua vida. Depois, quando ele diz que você aprende desses colegas, dos amigos que partiram, você aprende de pessoas que você precisa contratar, é muito importante que você contrate alguém que vai te prestar algum serviço e que você tenha interesse em conversar com ela para ver como esse serviço é feito. E as pessoas elas gostam de compartilhar esse tipo de conhecimento. Então, hoje em dia, é muito mais valioso do que uma série de papéis de graduação, uma série de diplomas, de cursos feitos. Hoje em dia, muito mais do que um monte, um calhamaço assim, de diplomas, vale a curiosidade de você sentar com as pessoas que fazem o trabalho e você escutar como que elas fazem e você conhecer pessoas que fazem para que no momento em que algo se faz necessário, você saiba exatamente a quem chamar. É engraçado, né? Que eu mudei aqui para Aracaju e além da Lari, assim, Bárbara, Rafael me ajudaram muito, mas eu conheci um cara meu, eu preciso fazer um vídeo só sobre a ajuda que a família do Rafael me deu no sentido de eu conseguir me estabelecer assim tão rápido, de maneira tão smooth, de tão sem atrito, sabe? Tão tranquila. Mas eu conheci um cara aqui nessa cidade que é fantástico. E é impressionante como ele é hub de pessoas. Tudo bem que ele mora aqui há muito tempo e aí inevitavelmente você conhece muita gente, mas é uma pessoa que vive me prestando auxílio no sentido de saber quem é o profissional mais adequado para fazer exatamente aquilo que eu preciso naquele momento. Então ele conhece o despachante, ele conhece a bicicletaria, ele conhece o restaurante, ele conhece o cara que monta móveis, ele conhece. Assim, essa pessoa se tornou extremamente valiosa para mim e é uma pessoa a quem eu quero retribuir a ajuda que me deu. Então, dessa conferência que eu participei, uma mensagem que foi bem clara foi isso. Na liderança é essencial o conhecimento, mas nem sempre você tem que absorver o conhecimento para si, nem sempre você tem que reter todo o conhecimento do mundo. Uma das pessoas falou, eu fui promovida, e é engraçado que eu fui promovida e não houve nenhuma transformação em termos de bagagem e conhecimento técnico. Não fosse a habilidade que eu tive de construir uma rede e de conectar pessoas, eu jamais teria assumido a posição que eu assumi. Então ela assumiu um cargo em que ela não consegue fazer uma série de coisas que precisam ser feitas, mas ela sabe exatamente quem precisa e ela sabe mentorar essas pessoas para que elas façam cada vez melhor. E aí, para terminar, isso daqui não tem nada a ver com essa conferência que eu vi hoje, mas é uma coisa que eu tratei na aula do Rafael, do Gabriel, desculpa. Eu tô falando Rafael, que é o meu vizinho. A gente estava falando sobre isso daqui, que eu vou tentar deixar o link, e talvez eu até faça uma leitura com o pitaco dele depois, sobre características de liderança. Não sei se vocês perceberam, gente, mas o que está acontecendo aqui é que eu estou fazendo esse vídeo já, né? Que eu falei que eu estava para fazer, eu meio que já estou fazendo. Vamos lá. Comportamentos de gerentes Google. Isso daqui foi um trabalho desenvolvido dentro do Google para líderes do Google, em que eles falaram assim quais eram as características principais de bons líderes. Perceba, ele é um bom técnico. E aqui não é coach, aquele cara que vai te ensinar o segredo para você ficar milionário, você vai fazer não sei quantos em não sei quanto tempo. Nada disso. Coach é aquele técnico mesmo. É o técnico, o Joel lá, ou o Bernardinho, ou né? Você tem alguém que manja muito do trabalho e e que sabe passar as técnicas. Nesse treinamento que eu estava, foi mencionado uma coisa muito engraçada, de um jogador extraordinário de beisebol. Ele era um rebatedor extraordinário. E ele foi rebatedor extraordinário durante muitos anos, até que ele se aposentou. E aí ele virou técnico. E quando ele virou técnico, o primeiro time dele foi um fracasso. Por quê? Porque ele ficava ensinando os caras, ó, você tem que bater na bola. E aí o cara errava e ele falava, como você é burro?
Como que você não consegue bater na bola? Porque acertar a bola com um taco de beisebol era uma coisa muito óbvia para ele que ele tinha talento. Quando ele percebeu que ele estava deixando todo mundo irritado e que ele não estava ajudando ninguém a conseguir nada, o que ele fez? Ele foi estudar maneiras de se passar conhecimento, ele foi estudar como é que pessoas aprendem para poder se tornar um bom técnico. E aí ele se tornou um bom técnico. Ele começou a estimular pessoas a aprender da maneira que elas aprendem. Por isso que eu nunca vou ser um bom coach de HOTS, porque eu não consigo chegar para as pessoas que jogam comigo e falar, olha, se você estudar isso daqui, talvez você melhore determinado comportamento que você tem, porque é exatamente isso que você tem que mudar. Eu não sou um bom técnico. Eu vou lá e xingo o cara porque ele foi burro de fazer alguma coisa. Entende? Então, todo mundo está no lugar onde tem que estar mesmo. Aí você fala assim, Fausto, mas por que você não desenvolve então essas habilidades? Porque não, porque eu vou jogar e na verdade talvez o que eu queira mesmo no MOBA é passar raiva e liberar estresse e falar um monte de palavrão. O meu objetivo nunca foi performance pura, sempre sei lá por que eu jogo MOBA. Bom, depois vem, ele empodera o time e não faz microgestão. Esse negócio de empoderar, vocês não pensem em um monte de mulher de peito para fora. Empoderar dá poder, não tem nada contra, muito pelo contrário. Você tem que... ficou machista do mesmo jeito, né? Droga. Você tem que dar poder e autonomia para sua equipe e você não pode ficar fazendo microgestão. E microgestão é assim, ó, você está lavando o prato errado, não, segura aqui, ó, não, lava direito, faz isso daqui. Você não tem que ficar cantando exatamente aquilo que a pessoa tem que fazer. Você tem que dizer, eu preciso do prato limpo dessa forma. Que dicas você precisa para conseguir que esse prato fique limpo? E deixar a pessoa, e depois trabalhar com relatórios e trabalhar com ideias de aprimoramento. E não ficar observando todo mundo, porque senão você vai irritar todo mundo e aí simplesmente você não vai conseguir fazer com que elas cresçam. E o dia que você faltar por uma dor de barriga, nada vai funcionar. Isso é microgerenciamento e isso arruína qualquer líder. Depois ele cria um time, um ambiente inclusivo, mostrando preocupação pelo sucesso e pelo bem-estar. Na verdade, houve uma mudança aqui. Eu lembro que eu estava lendo muito superficialmente e aí teve uma mudança nesse item 3. Tá. Antes era, ele mostra interesse e preocupação pelos membros e pelo sucesso pessoal e pelo bem-estar. Aí aqui ele não só expressa esse interesse, mas ele cria um time, um ambiente que é inclusivo. Né, que é inclusive, ou seja, qualquer pessoa que vem de fora consegue entrar nessa equipe, não há panelinha ali. E ele mostra a preocupação pelo sucesso e pelo bem-estar das pessoas. Perceba que isso daqui não concorre com entrega, porque você precisa ser focado em entrega, todo mundo tem que entregar, sim. Mas já que tem que entregar, então que pelo menos a gente tenha interesse no bem-estar das pessoas que estão trabalhando. Isso não significa que você não pode ser assertivo em questão de prazo. Ele é produtivo e é orientado a resultados. Sim, o gerente ele tem que ser produtivo, ele não tem que atrapalhar as pessoas que estão trabalhando, querendo fazer microgerenciamento. Aqui você chega numa linha de produção, você faz o cara parar de produzir para escutar coisas que ele não precisa escutar. Ele é produtivo e ele é focado em resultados. Ele é um bom comunicador e é sobre isso que foi toda a conversa que eu tive o privilégio de participar hoje. Ele é um bom comunicador, ele escuta e ele compartilha informação. Se você tiver medo de compartilhar informação, se eu for ter medo de explicar como que eu faço dinheiro, porque senão outras pessoas vão fazer do mesmo jeito que eu faço e aí eu vou ficar pobre, você pode até pensar dessa forma, mas é muito melhor que você consiga reagir a cada mudança de mercado que houver. E se você compartilhar conhecimento com pessoas dentro da sua empresa, elas podem até tentar passar a perna em você, porque gente assim tem em todo lugar, mas isso significa que é porque ela declara expressamente que ela não tem competência para fazer melhor por vias morais, mas você vai encontrar um monte de gente que vai receber o conhecimento que você compartilhou, vai se tornar tão bom quanto você no desempenho daquela atividade, mas vai ter uma gratidão eterna por ter sido você aquele que o capacitou a fazer o que ele faz.
Então, cara, como é gostoso receber mensagens no Facebook de gente dizendo assim, cara, você me ensinou tudo que eu sei, hoje eu jogo muito bem graças a uma coisa que você me ensinou. Na verdade, foi ele que aprendeu com o vídeo que eu joguei lá, o mérito é dele de ter buscado informação e aprendido e conseguido. Ainda assim, existe um carinho e um respeito gostoso. E assim, eu sinto também que se um dia eu precisar de qualquer orientação e de qualquer conhecimento que aquela pessoa tenha, ela vai ter prazer em compartilhar comigo. Então, é impossível que você perca alguma coisa ensinando algo para alguém. A não ser que você trabalhe no mercado de ações e você fique compartilhando informação privilegiada que você tem. Isso é meio burro mesmo. Percebe? Se não é o caso, se não é o caso do segredo ser a alma da coisa, você pode compartilhar esse conhecimento e você vai aumentando a sua rede e as pessoas vão te percebendo cada vez mais como líder, porque você, ao compartilhar conhecimento, começa a receber cada vez mais e reter, ou pelo menos conectar as pessoas que têm. Isso faz parte da liderança. Ele apoia a carreira de desenvolvimento e ele discute performance. Cara, isso daqui é sensacional. Porque você tem que ser orientado em resultado, mas se depois que o resultado for entregue, você não chamar a pessoa e falar, cara, você foi muito bem, você mandou muito bem, o ano que vem você pode estar fazendo ainda mais, você pode desenvolver isso daqui, e aí você pode melhorar essa performance nesse jeito. Ah, mas se eu potencializar e se eu capacitar esse cara, ele pode sair da minha empresa. Meu, se você tiver o medo de capacitar uma pessoa porque ela vai te largar, você vai se lascar porque você vai ficar com uma pessoa ruim que poderia estar trabalhando melhor e não está. E se essa pessoa for para um lugar melhor, excelente, significa que você se qualificou a capacitar pessoas. Então que venha o próximo para te dar mais experiência ainda como mentor e como capacitador de pessoas. E aí o que você vai fazendo? Você vai espalhando no mercado uma rede de pessoas que te devem muita gratidão. E não subestime o poder do karma, porque o cara que você ensinou hoje, ele pode ir para uma empresa e amanhã ele pode te puxar para uma posição acima da dele. Por quê? Porque a vaga abriu e ele colocou, ele te referenciou. E em mercados específicos, por exemplo, se você entrar no mercado de seguros, se você entrar no mercado de saúde, você vai descobrir que os mercados eles são muito pequenos e as pessoas se lembram muito. E elas se lembram muito mais por atitudes, ações e moral e conexões do que necessariamente por excelência em performance. Isso é muito importante. Tá acabando, eu tô prestando atenção no tempo. Veja, ele tem uma visão clara e ele tem uma estratégia, uma visão clara para a equipe. Ou seja, um bom líder, se ele quer ser um bom técnico, ele tem que saber exatamente o que o time vai ter que fazer. Certo? Vamos ver qual foi a mudança que aconteceu dentro do Google. Foi no 6, Helps with Career Development. Antes ele só ajudava no desenvolvimento da carreira. Agora você ajuda e ainda discute performance. Tem os comentários, assim, o que envolve toda essa mudança, mas eu vou deixar aí para vocês verem depois ou para uma futura leitura com pitaco. 8, ele tem a habilidade técnica para... Tá. Se você quer ser líder de um segmento específico do mercado, você tem que ter muito conhecimento daquele segmento. Então, sim, de alguma forma você vai ter que refinar o seu conhecimento cada vez mais, porque como líder você também é um conselheiro. E como conselheiro você tem que ter muita habilidade técnica. Se não a capacidade de execução, pelo menos de julgamento da boa execução. O que eu quero dizer com isso se eu quero fazer uma obra dentro da minha casa e não quero pagar um engenheiro e um arquiteto, eu posso até contratar pedreiros. Eu posso ser um cara com lombar arrebentada, que não aguenta nem levantar um tijolo. Eu posso ser essa pessoa, mas eu tenho que saber exatamente tudo que o pedreiro faz e tudo que o ajudante de pedreiro faz, porque eu preciso saber se eles estão fazendo um serviço bom ou se eles estão destruindo a minha casa. Então não dá para você fugir disso, não dá para você ser um bom líder sem um conhecimento técnico muito profundo a respeito daquele projeto que você precisa fazer. Isso é de extrema importância. Então não é à toa que todo o treinamento hoje, toda a discussão, ela foi pautada toda em torno de duas coisas, conhecimento e comunicação, né? Que legal. Tá conseguindo pegar um material do Google que não tem nada a ver e cruzar com o material de uma outra empresa gigantesca que é diferente, mas que desenvolvem líderes que investem na melhoria da liderança. Bom, depois isso daqui vale só para o Google, mas assim, ele colabora para toda empresa. Vamos pensar que um bom profissional ele colabora para toda empresa e ele é um forte tomador de decisões. Forte tomador de decisões não é aquele que toma a decisão perfeita, mas ele toma a decisão melhor para aquele momento.
E ele arca com as consequências dessa decisão. Às vezes, para você ganhar de um lado, você tem que perder de um outro. Um bom líder, ele toma a decisão e ele arca com as consequências e as perdas e ele compensa isso de alguma forma. Mas você não pode ficar no meio termo e acabar não tomando decisão nenhuma e acabar arruinando as coisas dos dois lados. Então, se você tem uma guild e você precisa fazer aliança e você tem duas opções, você tem que. E você só pode escolher uma delas, você tem que escolher uma e a outra você tem que arcar com a consequência de não ter feito aliança com ela, que pode possivelmente ser uma guerra. E aí você vai levar essa guerra da maneira mais saudável e da maneira mais digna, mais honrada possível. Falo isso como se eu participasse da minha guild, né? Eu merecia uma expulsão de lá. Entendem que dá pra gente falar de liderança sem vender um curso caríssimo de coach que vai transformar na mágica, no grito, na técnica, no segredo, né? Dá pra falar de liderança sem ficar jogando confete na sua autoestima. Então, se você um dia se um dia te oferecerem um curso que fale sobre liderança, focado no confete que vai jogar em você e no segredo que vai jogar em você, e que se você vai dar grana para ele, pro cara te ensinar a técnica, os 7 fatores que não sei o que, toma cuidado, porque liderança é muito mais assim, conhecimento e depois conexão de pessoas. E você pode aprender muito isso lendo biografia de bons líderes, você pode ler biografia de empresas, você pode se informar sobre casos de sucessos de bons gerentes. E tudo tem a ver com atenção muito próxima, muito grudada ali com as pessoas e com as intenções delas. Será que eu cheguei em algum lugar? Eu fiz esse vídeo muito porque eu queria agradecer a vocês esse carinho e essa demanda que vocês me apresentam por conteúdo. E como é gostoso falar assim, cara, faz conteúdo do que quer que seja, não precisa ser BDO. Esses pedidos me comovem bastante e me faz querer compartilhar coisas legais que eu tenha visto. E talvez essas coisas aqui tenham sido as mais legais, compartilháveis, assim, que fáceis de compartilhar que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. E eu tenho uma longa lista ainda pela frente de coisas que eu quero fazer. Espero que vocês estejam aí. Até a próxima.